Olá pessoal, vamos a mais um laboratório de matemática fácil. Laboratório porque a gente aqui vai fazer pesquisa. E fácil porque eu vou fazer de todas as formas possíveis para você entender. Matemática não é difícil, matemática é prática, matemática é entendimento. Então vamos lá? Esse assunto que a gente agora vai ver chama-se redução ao primeiro quadrante. Mais à frente eu vou explicar para você por que tem esse nome de redução ao primeiro quadrante. Você vai entender fácil. Mas primeiro, eu gostaria que você guardasse o seno, cosseno e a tangente de alguns arcos e ângulos que são considerados primordiais. Esses arcos e esses ângulos. Por exemplo, o ângulo de 30 graus, seno é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. E assim vai, ó, de 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. De 60, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1 meio e a tangente é raiz de 3. E assim vai, ó. Aí vem, depois do 60, vem o de 90 graus, o seno vale 1 e o cosseno vale 0. Aí se é 1 sobre 0, não existe. A tangente não existe. Daqui a pouco eu vou explicar para você por quê. O ângulo de 180 graus, o seno vale 0, o cosseno vale menos 1 e a tangente vale 0. 270, o seno vale menos 1 meio, então vale menos 1, o cosseno vale 0 e a tangente não existe. E para terminar, o ângulo de 360 graus, cujo seno vale 0, o cosseno vale 1 e a tangente vale 0. Olha, não precisa ficar preocupado que, embora você tenha que saber, é importante você saber o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos que eu coloquei aqui, né? São ângulos especiais, mas eu vou ensinar um macetezinho para você não esquecer e você guardar esses valores. Olha aqui, ó, a minha tabelinha. Eu vou fazer assim, ó, olha só que legal. Aqui eu escrevo ângulos. Pronto. Aqui eu escrevi ângulos. Aqui eu vou botar seno. Depois vem cosseno e tangente. Tá? Agora vem o macete, né? Na ordem eu coloco 30 graus. Depois de 30 vem 45 graus. Depois de 45 vem 60 graus. Esse primeiro, tá? 30, 45, 60. Depois eu ensino o de 90, 180, 270, 360. Então vamos lá. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou botar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2 e 1. A tangente vai esperar um pouquinho que eu vou ensinar para vocês como se acha a tangente. Depois que você põe 1, 2, 3 e 3, 2, 1, você divide tudo isso por 2. Divide todos esses valores por 2. Ó. Coloca o denominador 2 em todos eles, olha. Assim como eu fiz. E coloca raiz em todos eles. Raiz, raiz, raiz quadrada. Raiz, raiz, raiz e raiz. Pronto. O seno e o cosseno eu já tenho. Você quer ver? Ó? Seno de 30 graus. Raiz de 1 é 1 mesmo. Tá? Então, 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Ângulo de 45 graus, seno, raiz de 2 sobre 2. Igualzinho a tabela lá de cima. O seno e o cosseno de 45 graus, os valores são os mesmos. Raiz de 2 sobre raiz de 2. 60 graus. O seno vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, raiz de 1, é 1 mesmo, sobre 2 dá 1 meio. Bom, aí você está me perguntando, bom, professor, mas como é que eu vou achar a tangente? A tangente eu também não tem macete para tangente? Claro que tem. A tangente, vou puxar aqui para o lado, ó, você pode entender que a tangente de qualquer ângulo seria o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Por exemplo, vamos pegar um deles ali. Então você esqueceu, você sabe o seno, sabe o cosseno, não sabe a tangente. Então vou pegar, por exemplo, quero achar a tangente do ângulo de 30 graus. Então, tangente de 30 graus vai ser igual ao seno de 30 graus sobre o cosseno
de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus vai ser igual seno de 30 graus. Seno é 1/2, né? Tá aqui, ó. 1/2. Aí eu coloco lá em cima. 1/2. Cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Isso aqui é uma divisão. Tá? Botei aqui no V, ó. Então, repetindo, ó. Seno de 30, 1/2. Tá aqui. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá aqui. Isso é uma divisão. Então, como é que eu vou fazer a minha divisão? Olha aqui, eu vou passar aqui pro cantinho, ó. Minha divisão vai ser feita assim, ó. Tangente de 30 graus vai ser igual a, copio o que está no meu numerador, é assim que se divide, ó. É o traço de fração aqui representando a divisão. 1/2. Troco o sinal de dividir para multiplicar. E vou inverter a segunda fração. A segunda fração é raiz de 3 sobre 2. Eu vou botar 2 sobre a raiz de 3. Tá aqui. Tá? Multiplico agora. Ó, 2 vezes 1 são 2. Né? 1 vezes 2 dá 2. E 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Simplifico. Deu o quê? 1 sobre a raiz de 3. Aí você vai dizer, professor, mas lá na tabelinha está dizendo que o seno de 30 graus, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Aqui, com o cálculo que o senhor fez, deu 1 sobre a raiz de 3. Mas lembra daquilo que eu falei para você uma vez, numa das nossas aulas, que não podemos ter raiz no denominador? Aqui, ó, embaixo. Então, a gente vai racionalizar. Como é que a gente racionaliza? A gente copia a fração que foi dada. Essa foi a fração dada. Coloca o sinal de multiplicar embaixo e repete a raiz embaixo e em cima. Assim, ó. E multiplica, ó. Vamos ver quanto vai dar, ó. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Já posso botar direto, né? Raiz quadrada de 9 dá 3. Agora sim, ó. Eu obtive aqui a tangente de 30 graus. Vamos ver se confere com o que está lá em cima, ó. Olha lá, confere, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, esse é um recurso que você vai utilizar toda vez que você esquecer como é o valor, qual é o valor da tangente. Então, lembrando vocês, ó. Aqui, ó, no nosso macete, a gente colocou primeiro ângulo, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 na ordem. Aí, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dividi tudo por 2 e coloquei raiz nos numeradores. Pronto. Você já tem o valor do seno e cosseno. E o valor da tangente? Você viu aqui do lado. Ó. Fiz aqui do lado o valor para achar o valor da tangente. Eu dei como exemplo, né, o valor da tangente de 30 graus. Eu acho que você, para ver se você aprendeu direitinho, você podia também calcular a tangente de 45, fazer os cálculos daquele jeito, e a tangente de 60. Você vê se dá o mesmo resultado, tá bom? Mas vamos continuar porque eu só tratei do ângulo de 30, de 45 e de 60. Vamos ver os outros ângulos, né? 90, 180, 270, 360. Bom, então vamos lá. Para os ângulos de 90, 180, 270, que eu vou até fazer aqui, ó. Aqui começa aqui, né? Nesse sentido aqui, ó. No sentido horário, nós temos aqui 90 graus. Daqui do 0 para lá é 90. Daqui, sempre parte daqui, que é o ponto de partida. Até aqui dá 180. Né? Dando mais uma volta, né? Daqui até aqui dá 270 graus. E dando uma volta completa, 360 graus. Aqui, esses são os ângulos. Pode ser feito também radiano, né? Π, né? 2π, 3π sobre 2. A gente vê isso depois para não confundir muito vocês, tá? Esses ângulos estão escritos em graus, está expresso em graus, mas pode estar expresso em outra linguagem chamada radiano. Bom, então vamos lá. Olha, você sabe lá lembra dos gráficos cartesianos? Então, sempre em direção à seta a gente tem os valores positivos. Então aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter menos 1. Em direção à seta para cima eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1. Acho que deu para entender, né? Primeiro eu coloco os ângulos, 90, 180,
270 e 360. Sempre de 90 e 90. Em direção à seta eu tenho os valores. Por que eu tenho 1 e menos 1? Porque o seno e o cosseno não passa disso. Você não vai ter nunca o valor do seno de um ângulo, dando 2, dando 3. O valor vai ser sempre 1 ou menos 1 para o seno e para o cosseno, tá? Abaixo disso é um valor menor. Bom, tudo bem. Depois que você faz isso, você coloca que aqui vai ser o valor, vai ser o eixo dos cossenos. Lá no lá no gráfico cartesiano, aqui é o eixo do x. E aqui você coloca o seno. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, está aqui. Ó, caiu aqui em cima. Então o valor dele é 1, ó. O valor dele é 1, ó. Seno, aqui é o eixo do seno, olha ali, ó. Vou botar aqui, ó. Seno de 90 graus deu 1. Automaticamente o cosseno é 0. O cosseno é 0. Quando o seno for 1 ou menos 1, o cosseno vai ser 0 e assim vice-versa. 180, olha aqui, ó, 180 está aqui. Caiu em cima de que eixo? 180 para aqui. Em cima do eixo do cosseno. Então o cosseno vale menos 1, tá? 180, o cosseno vale menos 1. Logo, o seno vale 0. É sempre assim. 1 deu 1, o cosseno vale 0 ou o seno vale 0, dependendo do que der. Aqui, ó, embaixo, ó. Aqui, ó. 270 graus. 270 graus caiu em cima de que eixo? Do eixo do seno. Então, o seno de 270 graus vale menos 1. E o cosseno, aquilo que eu falei, vale 0, né? E 360, ó. 360 graus caiu em cima de que eixo? Caiu em cima do cosseno. Então, o cosseno é que vale 1. E o seno vale 0, tá? E se você for reparar lá na tabela, você vai ter exatamente esses valores. Confere lá na tabela para você ver. Vai ser esses valores. O seno de 90 vale 1, o cosseno vale 0. O seno de 180 vale 0, o cosseno vale menos 1. E vai por aí afora. Aí eu digo, professor, mas eu vi que lá tinha um caso da tangente dando não existe. Por que que não existe? Porque olha só, vamos pegar aqui uma tangente do ângulo de 90 graus. Lembra da fórmula da tangente? É seno de 90 sobre o cosseno de 90. Tá certo? Então vamos lá. Tangente de 90 graus vai ser igual seno de 90. Ó, 90 está aqui, caiu em cima do seno, vale 1. Automaticamente, o cosseno vale... Como é que é? O cosseno vale 0. Você nunca viu nenhum número dividido por 0. Não existe. O 0 ele pode ser numerador. Se fosse 0 sobre 1, daria 0. Agora, 1 sobre 0, isso não existe. Então, a tangente de 90 graus, ela não existe. Ok? Calcula os outros também, porque esse é o primeiro passo para a gente aprender o assunto que é redução ao primeiro quadrante. Primeiro você tem que saber isso, entender bem isso, para a gente poder depois partir para outra parte da trigonometria. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai exatamente para a redução do primeiro quadrante. Até lá!